Bem, eu quero também dizer que essa apresentação foi feita junto com a professora Luana Faria Salles, que é lá do Instituto de Engenharia Nuclear, professora do IBICT, né? Bem, vamos lá. Eu acho que eu não posso perder muito tempo, porque logo depois tem um coquetel, né? Então, galera, por favor, me avise quando estiver na hora crítica, né? Bem, a ideia aqui, o subtítulo dessa palestra podia ser esse aqui, olha. Desafios da ciência invisível, né? Porque eu acho que essa área aqui, dessa ciência que está oculta, que a gente, como trabalhador, cientista, pesquisador da área de informação, a gente deve atuar, né? Ok? O que eu verifico, né, que a gente verifica sempre, é que existe uma parte da ciência, da atividade científica, que não se revela, que está escondida, né, por vários motivos. E um deles é que falta uma estrutura para que essa ciência se revele, aparece e tenha utilidade, né? Alô? Oh, nossa, fiquei poderoso agora. Bem, e assim, acho que para deixar isso mais claro, né, quando a gente faz uma tese, um artigo, né, o resultado dessa tese, desse artigo, tem um lugar formal para ser guardado, né? Tem a biblioteca digital, a biblioteca de teses e dissertações, né? Mas os dados que a gente recolhe dessa pesquisa, ele acaba ficando no pendrive, no computador, na página do laboratório, né? E depois se perde, né? Então, esse é um fato assim, super cotidiano, né? E, então, a gente tem a grande parte do trabalho científico, de ir ao campo, de coletar dados, de fazer entrevista, de operar os sensores, os telescópios, o microscópio, né? Fica perdido. Ele vira uma tabela, e essa tabela, uma parte muito pequena dela é publicada na tese, no artigo, né? Então, a gente tem uma redução de conteúdo, redução do valor desses dados, né, que representam a parte, digamos, mais dura de uma pesquisa. Né? Okay? Então, a gente tem assim, os especialistas avaliam que só 10% do material coletado, dos dados gerados, acabam sendo publicados como parte de um artigo, por exemplo, né? Então, assim, acaba que esses dados eles só têm uma visão, a visão do autor, a visão de quem levantou os dados, né? Provavelmente eles poderiam ter outras visões, poderiam ter outros significados, outras interpretações, né? E eles também podiam ajudar na validação da pesquisa, na revisão por pares, né? Então, acaba que esses dados estão perdidos, estão invisíveis, né? Bem, e isso é pior, né? Pior ainda porque a gente tem, assim, digamos, uma divisão muito clara entre o que a gente chama de Big Science, né, e Small Science. Né? A Big Science ela tem grandes instrumentos, telescópios, sensores, satélites, né, grandes laboratórios, né, alto custo, tem grandes orçamentos, são projetos de longa duração, por exemplo, como o Genoma, como o projeto o banco de dados de proteínas, né? Muitos colaboradores espalhados pelo mundo todo, né? É uma pesquisa distribuída. Se a gente vê aqui, esses aqui são os dados lá do grande colisor que está na Europa, né? Então, ele é distribuído para o mundo todo. Por exemplo, lá no prédio de trabalho tem os terminais que recebem os dados desses experiências que ocorrem na Europa, né, em tempo real, né, através de computação por grade e tudo mais. Né. E a gente também tem, né, a ciência pequena, que não é menos importante. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Né. São pequenos instrumentos, pequenos laboratórios, né, baixo custo, pouca gente trabalhando, e eles transcorrem em
localmente. Né? Okay? E, por incrível que pareça, essa small science, essa ciência pequena, é a ciência que mais produz dados. A gente tem aqui, é a segunda vez, né, a cauda longa da ciência. Né? A professora Maria falou sobre a cauda longa também hoje. Né? Então, a maioria das coleções de dados produzidas pela pesquisa científica é gerado, coletado por pequenos laboratórios. Esse da nossa universidade, né? Do Instituto de Pesquisa, né? Das teses, por pesquisadores individuais, nas universidades, institutos de pesquisa, que desenvolvem grande número de projetos científicos. Então, a gente tem assim, um pequeno número de grandes projetos que geram muitos dados, como, por exemplo, o Genoma, né, o projeto do Genoma. Né? É o Big Data científico. Né? A gente viu ontem a palestra do pessoal do Big Data. Né? E a gente tem um grande número de pequenas coleções de dados, de datasets, né, que são produzidos por esses laboratórios. E, assim, o pior de tudo é que grande parte, 50% desses dados, não são publicados. Não são publicados. Eles estão perdidos, né, por vários motivos. Né, okay? Então, assim, 50% desses achados, dessas descobertas científicas, não aparecem em lugar nenhum. Estão ocultas, não é? É ciência invisível. Né? Por que isso? Porque os dados, os resultados de experimentos que não deram certo. Experimentos que não deram certo. Hipóteses que não se confirmaram. Né? Dados, digamos assim, auxiliares, né? A gente chama de dados ancilares, que o cara acha que não é importante. O cara não tem incentivo, não está a fim de organizar os dados, não é reconhecido pelo trabalho de organizar os dados. Então, tem uma série de motivos para que 50% dessa cauda longa, né, da pesquisa científica não apareça em forma de coleções de dados. Né? Isso me parece uma coisa assim, terrível, porque isso acontece principalmente no nosso ambiente, né? No ambiente da universidade, do instituto de pesquisa, e, sei lá, é uma coisa muito próxima da gente. Né? Então, assim, o compartilhamento desses dados pode revelar valores importantes ocultos nesses dados. E quando a gente fala assim, a pesquisa que não deu certo, a hipótese que não se confirmou, né, esse negócio é uma coisa super importante para a ciência de hoje. Vamos ver isso aqui agora. A sequência, a trajetória de erros e acertos é uma coisa muito importante hoje. Tem muita gente fazendo pesquisa, tese na área de o que não deu certo na ciência, os experimentos que não deram certo. Entendeu? Vocês podem imaginar, né? Se alguém fez um bolo errado, o outro cara não vai querer repetir aquele bolo, a outra cozinheira não vai querer repetir aquela mesma, ir daquela mesma direção. Né? Então, assim, me parece que essa é a nossa área de estudo. Né? Okay? É aqui que a gente tem que concentrar os nossos esforços. Porque na Big Saga a gente não tem nenhuma ingerência. Não é? Então, acaba que a gente tem essa pirâmide aqui, olha. Pirâmide de valor e hierarquia. Isso aí eu tirei da Royal Society, no relatório da Royal Society. Né? Então, a gente tem lá em cima, no pico da pirâmide, né, grandes bancos de dados, né, que têm grandes recursos, infraestruturas, padrões, proveniência, estabilidade, valor social, demanda por ação. É o céu dos dados, é o paraíso dos dados. Né? A gente está lá em cima. Depois a gente tem os censos nacionais, são importantes também. Né? E aqui embaixo nós temos os repositórios institucionais, né? E as coleções individuais, que são a maior parte dos dados que a gente tem hoje, que são produzidos, são coleções individuais, de laboratórios, pesquisadores individuais que guardam com eles os dados. Né? Então, a permanência é muito baixa, a usabilidade é muito baixa, o compartilhamento e reuso é muito baixo. Né? Então, a gente tem um problema aqui. Né? Não, a gente não, vocês têm um problema aqui. Né? Okay? Bem, e assim, acaba que a gente tem uma descontinuidade na memória científica das instituições. Né? Então, grande parte da memória acadêmica das instituições é perdida, porque ela não está publicada em lugar nenhum. Né? A gente tem uma duplicação de esforços, de recursos, porque o cara repete de novo esses dados, repete de novo isso, faz o caminho errado de novo, a trajetória errada. Né? E
a gente compromete o princípio fundamental da ciência experimental, que é a reprodutibilidade, né? Isso é, um pesquisador tem que ser capaz de reproduzir em um outro lugar, em outro laboratório, o experimento que alguém fez, a descoberta que alguém fez em um outro laboratório, né? Essa questão é fundamental para a ciência, né? Inclusive para a autocorreção da ciência. Autocorreção, porque você tem muita pesquisa que precisa ser corrigida, né? E a própria comunidade científica faz isso, se autocorrige, né? A gente vê isso o tempo todo aqui, não é? Okay? Então, pessoal, a gente precisa acender uma lanterna, né, um foco de luz, né, e criar estruturas informacionais, tecnológicas, políticas e gerenciais para que esses dados se tornem visíveis, né? E aí essa, digamos assim, é a nossa missão, né? Nossa, não, de vocês. Okay? Então, assim, acaba que o que a gente espera disso é o reuso. Olha, aqui, acho que a palavra mais usada aqui nesse seminário, nessa conferência, foi reuso, né? Mas a gente tem que identificar um pouco o que é isso. Não é? Isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa trivial, né? Isso é um objeto de pesquisa também. Aí eu vou falando todo o tempo, olha, isso é um objeto de pesquisa, porque a proposta também dessa palestra é que a gente traga uma agenda nova de pesquisa para a área de CI, de biblioteconomia, né? Então, isso, reuso, é uma área de pesquisa. Não é para você pegar os dados e utilizar. Então, a gente precisa de gestão e curadoria para que esses dados se tornem reutilizáveis, digamos assim, né? Agora, isso aí se dá de várias maneiras, entendeu? De várias maneiras, né? Aí eu tenho esse exemplo aqui que eu acho super legal, né? Então, centenas de diários do século XVII foram digitalizados, registrando viagens marítimas de 3 séculos. Né? 3 séculos, né? A partir do século XVII. Por ter text mining, data mining, análise de dados, aquele negócio todo que o pessoal apresentou ontem aqui, né? Os caras da área de climatologia, né, desenvolveram modelos de clima. Então, você tem dados arquivísticos sendo reusados para você criar modelos climatológicos, de maré, regime de marés, ventos e tudo mais, né? Então, isso aí é um reuso multidisciplinar, interdisciplinar, talvez, né? Okay? E isso aqui é o céu, é o santo grau da curadoria. É você pegar dados de uma área e reusar em outra, né? Fazer descobertas em outra área, né? Então, a gente tem aqui uma transversal no tempo, né? Mas, assim, a gente também pode ter uma transversal setorial, né? Os epidemiologistas, né, examinam dados lá do Google em busca de consumo, né, de consumo de remédio para descobrir focos de doença, né? Tá? Isso aí até foi falado ontem aqui, né? Limites disciplinares, né? A gente rompe esses limites aqui. Pesquisadores de bioinformática combinam coleções de dados originados no domínio da biologia, genética e engenharia. Então, você combina dados de várias áreas para criar novos dados e, a partir daí... Né? Então, o reuso se dá nessa perspectiva aqui, né? Em que você rompe limites temporais, setoriais, disciplinares, né? Mas isso aí é uma coisa complexa, né? Aí, até aqui, eu trouxe aqui... Essa aqui é a Borgman, né? É uma autora super conceituada da área, né? Muito clara, muito interessante. Vocês devem ler. Se você se interessar sobre esse assunto, devem ler essa autora, né? Então, ela fala assim, gerar, capturar e gerenciar coleções de dados para uso corrente e futuro não é um desafio trivial. Não é, né? As atividades que são locais e tácitas, coisas que você faz assim, localmente, né, com o seu conhecimento tácito, você tem que tornar globais explícitas, né? E isso é uma complexidade, né? Isso é um item de pesquisa, né? Então, assim, aí entra, olha, questão de vocabulário, estrutura de dados, prática de pesquisa, que são locais, né? Que você tem que, digamos assim, propagar mundialmente, né? Ok? Isso aí é um trabalho da curadoria, que também foi muito falado aqui. Mas a gente também tem que identificar o que é a curadoria dentro desse contexto dos dados, né? Então, isso aí é um trabalho de curadoria, né? De você tornar uma coisa local e tácita, e torná-la global para que ela seja reutilizada por outras disciplinas, né? Okay? No mínimo, o teu colega tem que usar.
No paraíso, outras disciplinas têm que usar, irão usar, ok? Só um pouquinho. Bem, aí, uma coisa importante é a gente tem que entender qual é o fluxo da pesquisa para poder fazer essa gestão e criar as estruturas para poder gerenciar os dados, né? Mas, assim, esse também é um problema. Lá no Instituto de Engenharia Nuclear, a gente está tentando ir para os laboratórios e entender qual o fluxo de geração de dados. Como é que os caras geram esses dados, né? Aí, assim, eu experimentei generalizar aqui, rabisquei esse desenho aqui, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente saca daí é que aquela velha rotina de experimento, análise, publicação, né, muda, né? É experimento, organização dos dados, análise, publicação. O professor Galindo, que todo dia levanta de manhã e faz o levantamento de hipóteses, você vai ter que organizar os dados primeiro, antes de levantar a hipótese. Né? Então, assim, o cara vê lá a realidade, lá, tem uma ideia, cria o projeto. Aí, no projeto, de cara, o cara vai ter que fazer o plano de gestão de dados. Isso é exigência das agências de fomento. Foi super falado aqui, né? Todo mundo falou. Então, já tem um envolvimento do bibliotecário nessa questão aqui, né? Para criar, junto com o pesquisador, esse plano de gestão de dados. Né? Aí o cara faz a pesquisa e ele produz dados brutos, né? Dados brutos, que vêm diretamente dos instrumentos, da entrevista e tudo mais. Né? E aí esses dados, às vezes, o cara publica na internet, tal, coloca no repositório, né? Mas esses dados precisam ser processados, pessoal. Eles precisam ser processados. A gente viu isso ontem, né? Aqui, tá? Aqui, ó. Então, os dados precisam ser analisados, vêm do instrumento científico, depois precisam ser processados, limpados, normalizados, as unidades. Por exemplo, um cara coletou dados aqui e na Europa. Tem unidade diferente, tem zona de tempo diferente e tudo mais. Então, o cara tem que ajustar esses dados todos. Né? E aí criar modelos, algoritmos. Uma coisa importante da ciência hoje é que você cria, você não vai na natureza, às vezes, você cria modelos matemáticos, e esses modelos que geram mais dados ainda. Né? Então, você cria um modelo biológico. Né? E esse modelo biológico tem validade, e eles criam dados, geram dados. E depois você tem que visualizar esses dados. Né? Tem que visualizar esses dados. Aí você tem a visualização de dados aqui, né? Para finalmente chegar a você e, digamos assim, impressionar os seus sentidos. Né? Vamos voltar lá rapidamente. Né? Então, pessoal, aqui eu tenho várias... Aí eu crio os dados, publico, e ali, não sei se está dando para ver ali, vamos botar aqui, que você tem um negócio chamado Data Journal, que eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Né? E os dados são publicados e tudo mais, vão para a biblioteca digital, repositório digital. Né? Bem, mas aí não importa. Aqui que eu quero dizer é o seguinte, que a gente tem um monte de desafios aqui. Um monte de desafios aqui. Olha, o cara faz o projeto de pesquisa, captura os dados, faz a limpeza dos dados, analisa os resultados, né? E aí formula a hipótese. Aí que é a hora de formular a hipótese. Depois dos dados. Né? Então, muda o jeito como você formula as hipóteses. Antes você formulava uma hipótese e ia para os dados, né? Coletava os dados para poder comprovar a sua hipótese. Agora é o contrário. Você muda isso aí. Você levanta os dados, a partir da massa de dados, você detecta relações, por meios computacionais, detecta relações, detecta padrões, e aí você formula uma hipótese. Né? Os dados vêm primeiro. Né? Okay? Depois você tem a catalogação desses dados, a integração com o sistema acadêmico, né?
esse é um desafio importante, integrar os dados ao sistema acadêmico, ao sistema de publicação acadêmica. Essa é uma coisa complicada, né? E depois você vai fazer a curadoria, arquivamento, preservação desse negócio. Então, a gente tem um monte de desafios aí para resolver. Então, não é uma coisa trivial, né? Não é uma coisa fácil. Né? Okay? E tudo isso aqui tem que estar, digamos assim, permeado por políticas, né? Sustentabilidade e conformidade legal e ética. Né? Tudo isso aí tem esses dados são muito sensíveis, tem muita coisa que não pode ser revelada. Por exemplo, tem uma coisa interessante, dados sobre espécimes em extinção, espécimes em risco. Se tiver georreferenciada, o georreferenciamento não pode ser exato, porque alguém pode ir lá e identificar onde estão esses objetos, essas espécimes. Né? Então, tem um monte de coisa que a gente tem que levar em consideração. Né? Ok? Aqui já falei. Isso aqui é um exemplo de limpeza de dados, processamento. Você tem do instrumento esse monte de números aqui, e o processamento cria uma tabela, uma planilha Excel, por exemplo, né? Para que os dados fiquem organizados. Né? Ok? Ok? Então, pessoal, a gente precisa de quê? Para fazer isso, uma infraestrutura que a gente chama de cyberinfraestrutura. Né? Então, no mundo industrial, a gente tinha uma infraestrutura, que é luz, por exemplo, gás, né? E eletricidade, um monte de coisa. Né? E no mundo do capital intelectual, a gente tem a cyberinfraestrutura. E no mundo da pesquisa, a gente tem isso aqui. A gente precisa de instrumentos científicos, satélites, coletores, sensores, recursos computacionais, né? Supercomputadores, computadores em grade, nuvem, clusters de computadores, visualização, centros de computação. Precisamos de desenvolver software, precisamos de redes locais, nacionais, internacionais, né? De organizações, incluindo bibliotecas, arquivos e museus. Os museus, os arquivos, bibliotecas, fazem parte da infraestrutura organizacional necessária. Né? Okay? E a gente precisa de expertise, né? Pesquisadores, sim, os caras interessados, cientistas de dados, que são os caras de computação, que trabalham com dados, a gente viu ontem aqui um exemplo claro disso. Bibliotecário de dados, aí tem um cara chamado bibliotecário de dados, né? E arquivistas. Os arquivistas são super, não sei se aqui tem arquivista, mas são super importantes nessa ecologia aqui. Né? E olha só, tem a bolinha vermelha lá, que são os dados. Base de dados, repositórios, acesso, gestão, curadoria, mineração e, sei lá, privacidade. Né? Então, é essa bolinha aqui que a gente tem que trabalhar, eu acho, né? Junto com o pessoal lá da expertise. Okay? Então, assim, eu pensei, nossa, então a cyberinfraestrutura de dados, pesquisa é essa aqui. A gente tem pessoas, instrumentos, sensores, laboratórios, computadores e outras fontes que geram dados que vão ser gerenciados por um monte de coisa. Né? Aí a gente tem recursos, ferramentas computacionais para visualização, limpeza, processamento. A gente tem que armazenar esses dados, não é isso? Tem que ter sistema de storage para armazenar esses dados. As universidades geralmente têm os seus sistemas de storage e tal. Né? A gente precisa de repositórios, é fantástico. Isso aí vocês sabem, repositório é importantíssimo. Né? Você não faz curadoria, não faz gestão de dados se não tiver um repositório. Né? Melhora muito. Né? Tá? E aí você tem acesso à submissão. Essa gestão de dados tem que apoiar a colaboração, tem que criar colaboração entre os pesquisadores. Né? Tem que ser um espaço de colaboração. Então, isso é uma coisa super importante. Né? Eu falei isso ontem, anteontem, que eu participei de uma banca em que o pessoal adorava os ResearchGates porque tinha colaboração, que o cara trocava ideia. Outro dia eu pedi um artigo, o cara mandou em meia hora o artigo para mim. Né? Então, cria um compartilhamento, um diálogo, uma interlocução entre os pesquisadores. E a gente tem que fazer isso nos repositórios, no serviço de gestão de dados. Né? Interoperabilidade. Os dados têm que estar ligados, interligados de alguma maneira, para criar contexto. Alguém falou isso, a professora Maria José, a professora Dodebey falou, não tem informação sem contexto, então os dados precisam ser contextualizados. Isso é fundamental, vamos ver aí, acho que vai dar tempo para a gente ver isso. Né?
Okay? E olha só, e a curadoria ali, a curadoria, numa infraestrutura de dados, numa cyber-infraestrutura de dados, é um serviço que adiciona valor aos dados, né? Então, aquele negócio de juntar dados, de integrar, faz parte da curadoria, né? Então, você deixar seus dados, você depositar os dados no repositório, isso não é curadoria. Isso aí é depositar o dado no repositório. Ok? Então assim, isso aí, por quê? Porque os dados se tornam parte da infraestrutura mundial de pesquisa, não é? Então, as agências de fomento estão exigindo que você faça seu plano, você pede dinheiro, a FAPESP lá, está lá, né, nos editais, pede que você faça o plano de gestão de dados. E as agências mundiais pedem também. Né? A FAPESP está seguindo essa onda. Né? As revistas, os periódicos científicos, pedem que você deposite seus dados num repositório. Né? Os editores científicos têm agora um esquema de repositórios, né, onde ele exige que você coloque seus dados lá, ou senão você tem que justificar porque não colocou. Porque tem problema de patente, de privacidade, são dados sensíveis e tudo mais. Mas você tem que... Né? E tem áreas que você é obrigado, porque você tem hoje novas disciplinas que são só banco de dados. Bioinformática é só um banco de dados, são vários bancos de dados. Não existe uma teoria, por exemplo. Existe um banco de dados onde você faz processamento computacional. Né? E até as indústrias, os editores científicos começam a explorar isso. Claro, é um filão novo, né? Fantástico. Né? E os pesquisadores começam a exigir, né, que suas coleções de dados sejam identificadas, sejam citadas, e ele receba, por exemplo, bolsa, ele seja, digamos assim, recompensado por esse tipo de... pelos dados. Né? Os dados têm que valer tanto como o periódico, né? Como um artigo de periódico. Okay? Então, assim, a gente tem todo mundo aqui, desde o cidadão comum, alguém falou ontem em ciência cidadã, né? Tá? Em transparência dos processos científicos, as agências de fomento, a ciência aberta. A ciência aberta exige que, além dos dados, os laboratórios, os softwares, as metodologias, tudo seja aberto, para que você possa reproduzir as pesquisas. Né? A ciência, o pesquisador, bem, todo mundo aqui, o professor, porque os dados são fundamentais no ensino da ciência, são fundamentais no ensino da medicina, por exemplo. Né? As imagens médicas são dados de pesquisa que são fundamentais, imprescindíveis para o ensino de medicina. Né? Todos esses caras exigem que a gente tenha uma política nacional de pesquisa, né, que gerem políticas institucionais, que digamos assim, que se desdobrem, que coordenem políticas institucionais, gestão de dados de pesquisa, infraestruturas para organização, documentação, arquivamento e tudo mais em relação aos dados. Então, a gente precisa hoje de políticas nacionais, políticas institucionais, né, que acabem gerando estruturas de gestão de dados. Né? Okay? E assim, essas estruturas não são só tecnológicas. Né? A tecnologia não resolve tudo nesse mundo. Né? A gente precisa de tecnologias, de padrões e de institucionalização. Né? Então, um bando de coisas aqui, boas práticas, política, financiamento, capacitação, né? Pesquisa, legislação, boas práticas e parcerias. Né? Então, a gente precisa de um monte de coisas que não tem nada a ver com tecnologia. Né? Tem a ver com política. Né? Okay? Mas, assim, acho que o Miguel já falou que é dado de pesquisa, várias pessoas já falaram aqui, né? Mas eu preciso falar de novo, porque tem uma classificação que é fundamental para o nosso objetivo aqui. Né? Né? Então, assim, o problema é que dado de pesquisa é quase tudo. Né? Tudo que é produzido nesse processo de investigação científica, né, pode gerar dados de pesquisa. Entrevista, software, comentários, coleção de dados, bem, um monte de coisa. Né? Um monte de coisa. E isso aí, você pode imaginar,
cria um problema muito grande para o pessoal de informação. Porque a gente está acostumado a gerenciar livro. Livro é tudo igual, né? Eles têm o mesmo jeitão de gerenciar. Periódicos também, né? Só que a gente vai ter que gerenciar coisas complexas, objetos complexos, que variam muito, né? Variam muito. Okay? Aí tem uma classificação que ajuda um pouco, né? Olha só, a gente tem os dados observacionais, são os dados que são obtidos por observação de algum fenômeno. Por exemplo, a erupção de um vulcão, comportamento dos eleitores numa dada eleição. Esses dados gerados nessas observações são únicos, eles têm um valor histórico, arquivístico, né? Esses fenômenos não se repetem. O vulcão vai explodir de novo, mas é outra erupção, é outra situação, né? Então, esse dado tem que ser guardado para sempre. Então, a curadoria, a preservação é muito mais delicada aqui, muito mais precisa e rigorosa, né? Os dados experimentais são os dados que a gente faz no laboratório, lá, testa, né? Esses dados essas experiências podem ser refeitas, né? Mas, às vezes, são tão caras que é melhor você guardar os dados, né? Aí tem que se pesar isso. E, como eu falei a vocês, grande parte das experiências hoje, no mundo da SAIS, da ciência eletrônica, são simulações. Você cria modelos matemáticos, aí cria algoritmos, depois cria programas de computador que simulam alguma parte da natureza, de um fenômeno social e tudo mais, né? E, a partir daí, você gera muitos dados. Então, você roda um programa de computador, na verdade, né? Então, você não precisa guardar esses dados. Basta você rodar o programa de computador depois, né? Mas aí você tem que guardar dados sobre esse programa, sobre a versão, sobre o software, sobre o equipamento, sobre o monitor, sobre as dependências tecnológicas para rodar esse programa. Então, você sempre tem que ter uma curadoria específica para cada dado, né? Então, isso é um negócio... e outra coisa, os dados eles passam por esse processamento que eu falei. Então, eles são derivados, secundários, primários, terciários, né? E assim por diante. Eles vão se juntando. E assim, eles dependem do tipo de dados, das tecnologias e das disciplinas. Então, a gente tem uma grande diversidade, né? A gente tem que gerenciar uma coisa maluca, coisa que a gente não vê e que é super heterogêneo e diversificado, né? Então, isso aí, guarda esse negócio aí. Isso é super importante para os repositórios, para as plataformas de gestão. Então, por exemplo, a gente vai pegar esse dado aqui, essa informação, para classificar os repositórios. Okay? Então, assim, isso foi falado ontem também pela professora, no final do dia aqui, eu não esqueci o nome dela, Bernadette, né? Então, não adianta nada você disponibilizar seus dados na internet, né? Sem um tratamento, sem tratamento técnico, uma catalogação, por exemplo, metadados, tal, né? Por quê? Né? Isso não garante que os dados possam ser acessados, reusados, né? Serem ressignificados no futuro, né? E assim por diante, né? Então, tem aquele negócio do princípio FAIR, né, que o Miguel falou, né? Tem que ser encontrável, acessível, interoperável e reusável, né? Então, o dado você precisa encontrar o dado, ele tem que estar numa estrutura que você possa encontrá-lo, né? Ele tem que ser acessado, né, depois que é encontrado, ele tem que estar linkado a um monte de coisa para dar contexto, e a coisa mais importante que ele tem que estar linkado é na publicação que foi feita a partir desses dados. Por exemplo, o artigo de periódico, né? O dado tem que estar ligado ao seu artigo de periódico, ou aos artigos de periódico que ele, digamos assim, gerou, que ele dá sustentação. Isso é legal, isso é a coisa mais importante que tem em termos de interoperabilidade dos dados. O dado tem que estar linkado à revista. E ele tem que estar ligado também a outro tipo de periódico, que a gente chama de Data Journal, que eu vou falar ainda, se der tempo. Okay? E tem que ser reusável. Mas, para ser reusável, ele precisa de tudo isso aí, não é?
Agora, eu acho que isso aqui não basta. O dado tem que ter valor arquivístico. Ele tem que ter confiabilidade, autenticidade e um negócio super importante, proveniência, o histórico dele, né, os processos que ele foi passando. Ok? Então, assim, por isso que a arquivística tem uma importância fundamental na gestão de dados de pesquisa. Okay? Então, assim, lá no Rio é dado maneiro, aqui não sei como é que é, lá em Salvador é dado massa, porreta, né? Eu perguntei ao cara lá de Rondônia, que estava lá semana, falou, não, é dado pai d'égua. Então, pessoal, o dado, como é que é aqui? O dado arretado, né? Ele tem que ter esse monte de coisas aqui, ele tem que ser identificado, tem que ter DOI, né? Tem que estar visível, tem que ser recuperado, interpretado, reusado, tem que estar linkado com publicações e tem que ter licenças apropriadas. Isso foi falado aqui várias vezes aqui, né? Tem que ter uma licença que eu possa, que me permita reutilizá-lo, né? Ok? Dado arretado. Eu tenho que fazer essa ontologia aí, como disse a Vera, para poder, né? Ok? Então, assim, em comparação com os repositórios de reprints, repositórios comuns, né, de periódico, por exemplo, de artigos periódicos, as funções, as descrições, os padrões, os controles são muito mais numerosos, né, e complexos. Essa complexidade, no entanto, varia de acordo com os ambientes disciplinares, considerados e com a política adotada pela instituição. Então, eu também tenho que fazer uma política de dados. Sim, eu também tenho que fazer uma política de dados, né? Ok? E assim, isso também falei ontem, né? A gestão exige um alinhamento com os laboratórios, com quem produz os dados, né? Ok? E a biblioteca de pesquisa, a biblioteca acadêmica, universitária, tem que se envolver com os primórdios da geração de dados, com a pré-publicação, né? Então, a biblioteca sempre se envolveu com a própria publicação, com a disseminação do que está pronto. Só que agora ela tem que se preocupar com o que não está pronto, né? Ajudar o pesquisador a gerar, fazer cursos, criar o plano de gestão de dados e criar as estruturas, digamos assim, tecnológicas para isso, né? Okay? Bem, e outra coisa fundamental é que é necessário compartilhar mais do que os dados finais. A gente viu que tem um processo de dados brutos, secundários, terciários, né, derivados, tem um monte de tipo de dados. Então, a gente tem que capturar não só o final, mas todo o processo de erros e acertos da ciência, toda a trajetória de erros e acertos. Entendeu? E aí a gente tem aqui, que não aparece aqui, não é? Aparece aqui, olha. A gente tem uma área espetacular de pesquisa na área de biblioteconomia, que é a biblioteconomia voltada para dados, né? Que tem que criar processo de gestão desse negócio aí, né? Tá? Então, eu falei com vocês, olha, tem um negócio importante aí, né, em relação às disciplinas e a complexidade de gestão, né? Então, assim, a gente tem dois tipos de plataforma de gestão de dados, dois tipos de sistemas que gerenciam os dados. Primeiro são os multidisciplinares, né, que são repositórios que recebem dados de várias naturezas, né, de várias disciplinas, em várias mídias, né, de vários formatos. E depois a gente tem os disciplinares, que são repositórios, são plataformas que recebem dados de uma área específica. Esses caras são os mais importantes, porque eles recebem dados mais homogêneos, né? Mais padronizados. Então, eles podem oferecer um monte de serviços. Quando a gente chega aqui nos multidisciplinares, a gente tem um problema sério. Como é que eu vou oferecer um monte de serviço para dados de várias áreas, de formatos diferentes? A gente tem planilha Excel e tem, por exemplo, simulação, sistemas de imersão, realidade virtual, videogames, né? Então, é muito complicado. Acaba que aquela cauda longa, nossos pequenos laboratórios acabam tendo que depositar aqui,
né, nesses repositórios multidisciplinares. E isso é um problema, né? Na verdade, a gente tem que ir criando os repositórios disciplinares, eles é que, né, provêm os grandes serviços, né? Então, a gente tem aqui, ó, repositório de modelos, né, biomodelos, né? Então, aqui só entram modelos biológicos aqui, né? Então, eles têm um montão de serviços aqui interessantes, né? Aqui é o banco de dados de proteína, né? Proteína Data Bank. Então, aqui tem um formato específico. Tem até o vírus da Zika ali, olha. Tá? Esses caras aqui trabalham com dados específicos, então eles têm uma curadoria espetacular, tem serviços legais, de visualização, extrapolação, né? Tem um monte de coisas interessantes, né? Okay? E acaba que os multidisciplinares, que são os repositórios, por exemplo, que vão estar nas universidades, têm essa limitação de ter que gerenciar formatos distintos, né? Galindo, quanto tempo falta para mim ainda? Quanto? 5 minutos? Tá bom. Ok? Tá. Então, pessoal, o que a gente tem é essa questão aqui. A gente precisa de uma política que inclua tudo que a gente precisa no repositório, né? Que cria um documento de compromisso com todos os stakeholders, né? Todos os players né? Okay? Eu vou pular uma coisa aqui. E assim, eu preciso de ferramentas que identifiquem as coleções de dados. E aí, tem duas coisas importantes. Eu preciso ter citações padronizadas, né? E eu preciso ter controle de versões. Porque os dados têm versões, eles mudam com o tempo. E a gente não está acostumado a gerenciar nada que mude com o tempo. Não é verdade? Os dados têm um monte de versões, né? Aqui, vou botar aqui. Pesquisa está em andamento, incorporação de novos dados, reprocessamento da coleção, correções, o cara aprimorou o método, e aí eu tenho que ter padrões para identificar essas versões. Né? Por exemplo, a gente tem um negócio chamado UNF, Universal Numeric Fingerprints. Né? Uma digital universal que identifica as versões dos dados, entendeu? Porque eu tenho que citar a versão correta. Isso é uma coisa importante que pouca gente fala, mas a gente precisa estar atento a isso. Né? Bem, e assim, a coisa mais importante é essa aqui. O que é isso aqui? Tudo bem, mas pode ser data de nascimento, temperatura, pressão. Né? Então, assim, pessoal, os dados não falam por si próprio. O dado não é como um livro. Você abre o livro, você entende o que é aquilo. Os dados não são assim. Eles não falam, eles não são auto-explicar. Obrigado. Eu nunca consegui lembrar disso. Né? Então, eles não são auto-explicados. A explicação tem que vir por quem faz a gestão e a curadoria. Não é? Então, por exemplo, e eu preciso também de estrutura. Muitas vezes a estrutura é a semântica. Olha, a tabela periódica. Se esse negócio tivesse espalhado, não tinha sentido. Né? Esse aqui é um poema do Haroldo de Campos. Ele tem que ter esse jeitão aqui. Né? Ele tem que ter essa interrogação. Senão ele perde, não transmite o sentimento do poeta. Entendeu? Então, eu tenho que ter um monte de coisa. Né? Esse cara aqui é o cara que, um cientista de dados que começou a Science. Né? Esse cara aqui, eu vou ter homenagem aqui, ele é velejador e ele sumiu. Foi velejar num lugar tranquilo e desapareceu. Tem um monte de lendas, né, sobre o desaparecimento dele. Né? O disco voador levou, a NASA mandou matar. Entendeu? A CIA, o Jim Gray, né, quem se interessa por isso tem que ler os trabalhos desse cara. Esse cara falou o seguinte, olha, esse cara era quase bibliotecário, ele entendia tanto desse negócio que ele era um bibliotecário. Dados de pesquisa são incompreensíveis e, portanto, inúteis, a menos que haja uma descrição detalhada e clara de como, quando eles foram obtidos, de como os dados derivados foram produzidos. Então, eu tenho que ter documentação. Né? Por quê, quem, o quê, como, quando, onde. Okay? E essa documentação tem que vir junto com os dados, senão ele não tem significado. Né? Tá? Aí, assim, tem que ter o caderno de pesquisa, o caderno de laboratório, o roteiro da entrevista, o projeto, o arquivo Leia-me. E hoje tem um negócio chamado Data Paper, que é
um jornal, um periódico que só descreve os dados. Ele não apresenta os dados, ele descreve os dados. Nós não temos ainda nenhum periódico no Brasil que eu conheça, né, desse formato. Mas isso é só uma questão de tempo, porque brevemente a gente vai ter. Isso é super importante. Você deposita os dados no repositório e o data paper está ali, olha. E ele é revisado por pares. Então, ele tem a lógica dos periódicos tradicionais. Então, esse desafio de integrar a publicação dos dados nessa lógica tradicional começa a se estabelecer a partir dos data papers. Ok? Quanto tempo? Nossa, 3? Eu também acho, mas tudo bem. Bem, então, vou falar rapidamente sobre curadoria de dados de pesquisa, né? Então, assim, acaba que a curadoria digital difere em termos de significado e amplitude, né, da curadoria como ela vem sendo compreendida ao longo do tempo, né? A curadoria que vem da museologia, ela trabalha com pequenos acervos, pequenas situações, ela revela o acervo, revela o valor das coisas para uma dada audiência, né? Mas são, digamos assim, obras específicas, espaços específicos. O nosso problema é que a gente tem uma grandiosidade e uma heterogeneidade de coisas para revelar o significado, né? Aqui, independente de ser objeto físico ou digital, ou bits ou bytes, ou átomos ou moléculas, a gente tem que avaliar seu valor, relevância para a comunidade dos usuários, reais e potenciais, determinar necessidade de preservação, documentar a origem, a autenticidade, e assim por diante. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu faço com as obras de arte, as obras físicas, por exemplo, ou as espécimes que estão lá no Museu de História Natural, ou que estão lá no Museu da Universidade de Rondônia, né? Então, eu tenho que fazer a curadoria dessas espécies da mesma forma como eu faço dos objetos digitais. Tá? Ok? Tá? E eu preciso, para isso, de gente que conheça também o domínio científico. Por isso que eu preciso dos pesquisadores junto desse processo. Né? Okay? Isso vale tanto para a área científica como para o campo comercial. Tá? E, assim, em pouquíssimas palavras, eu diria o seguinte, eu montei essa transparência, falando, o que é a curadoria? Em 1 segundo, em 30 segundos, para poder poupar meu tempo. São ações gerenciais, tecnológicas, políticas, né, para manter os dados todo o seu ciclo de vida, que pressupõem adicionar valor, organizar coleções, documentação, metadados, identificação, e assim por diante, links, anotações, para garantir o quê? Que eles sejam abertos, inteligentemente abertos, tá? Que eles sejam compreensíveis, longevos, disponíveis, recuperáveis, tenham integridade, proveniência, ética, com o objetivo final de usabilidade e reuso, e mais um monte de coisa. E voltado para uma comunidade alvo. Para mim, reuso, para mim, curadoria digital de dados científicos é isso aqui. É um serviço que a gente faz no âmbito da gestão de dados de pesquisa. Okay? E vou até a morte com isso. Tá ok? Então, vou pular aqui, vou pular. Tá? Então, assim, pessoal, rapidamente aqui, a gente precisa integrar os repositórios aos demais sistemas, de biblioteca, por exemplo, aos periódicos científicos, aos repositórios institucionais e aos repositórios confiáveis. São repositórios confiáveis que são dispositivos, são repositórios que garantem a preservação de longo prazo do que tem que ser preservado, do que vale a pena ser preservado. Né? E quem garante, e quem, digamos, mede essa permanência é o potencial de reuso desses dados. Né? E também com os sistemas CRIS, o sistema de gestão de pesquisa, que tem que estar ligado aos sistemas corporativos da universidade, por exemplo, o departamento pessoal, ou, sei lá, o Lattes, e assim por diante. Né? Então, assim, a coisa mais importante é que a gente já tem essa solução disponível. Né? O Dataverse, por exemplo, está ligado ao Open Journal, que é o SER, né? Que provavelmente vocês usam aqui na universidade. Então, você pode entrar com os dados, com a revista no
Open Journal, né? O cara submete a revista no... o cara submete o artigo lá no Open Journal e os dados vão diretamente para o Dataverse, que é o sistema de repositórios via API. Okay? E esses dados ficam abertos, por exemplo, para o revisor poder autenticar a pesquisa. Então, essa ligação é super importante. Né? Okay? E essa ligação também cria o que a gente chama de documentos ampliados, que são documentos quase que multimídia que juntam texto com os dados, que podem ser videogames, podem ser vídeos, podem ser planilhas, pode ser sons, uma entrevista, assim por diante. Né? Tá? Bem, e aí a gente tem que também trabalhar... Né? Os dados de pesquisa são dados digitais. Né? Na maioria deles são dados digitais. Então, eles precisam dos cuidados dos dados digitais. Né? Ok? Bem, e por fim, pessoal, a gente tem que ter, digamos assim, as políticas em volta disso. Né? A gente tem que colocar todos esses caras aqui para conversarem, né? E para criar uma política nacional de dados de pesquisa. Né? Ok? E, assim, para concluir, no tempo, né, Galindo? No tempo, né? Essa área aqui, pessoal, hein? Essa área aqui, pessoal, para concluir, para deixar uma mensagem aqui de esperança, traz novas perspectivas para as bibliotecas de pesquisa, biblioteca universitária. Não é? Então, a partir da gestão de dados, você pode criar um diálogo muito mais próximo com as áreas finalísticas, áreas de pesquisa, com os laboratórios. Falei isso várias vezes aqui, né? Mas é importante, e isso acontece lá onde eu trabalho. A gente está conduzindo essa experiência, é muito legal. Okay? E você pode, a partir daí, ter uma biblioteca de dados com um bibliotecário de dados. E, por fim, também traz um alento, uma esperança para a ciência da informação e biblioteconomia em termos de pesquisa. Né? O legal é que a gestão de dados de pesquisa traz um monte de oportunidade de pesquisa sem abandonar, né, sem largar, né, nenhum dos conceitos importantes da ciência da informação. Obrigado. Professor Sayão, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, suas falas sempre nos deixam com muitas perguntas, né? E eu estou com medo disso agora. Gente, nós temos, eu vou sugerir o seguinte, eu vou sugerir que duas perguntas e que a gente continue perguntando lá no coquetel, tá bom? Então, nós temos um horário aí para cumprir, infelizmente. Então, Sandra já está levantando o dedo, não? Ah, tá bom. Bom, por favor, quem vai perguntar, perguntas breves. Ou vocês estão preferindo fazer a pergunta lá no coquetel? Bom, Sandra vai fazer alguém? Bom, eu queria fazer uma pergunta aí para o Sayão, enquanto vocês ensaiam aí. Uma coisa que eu vi, a gente falou pouco aqui, né? Tem outras comunidades que chamam um bocado dessas coisas que estão aí de humanidades digitais, né? Outras comunidades olham por outra perspectiva e chamam de curadoria digital, né? Os bibliotecários olham para isso, não é nada disso, isso é tudo biblioteconomia, só que é outra coisa, né? Assim, o que é que a gente vê para o futuro? O que é que a gente olha nessa trilha? O que é que você vê, se você tivesse uma bola de cristal, o que é que você acha que onde é que essas tendências iam levar a gente? Olha, eu acho que a coisa mais legal disso aqui é que você consegue, isso aí universalmente, no mundo todo, né, juntar o pessoal de informática com o pessoal de biblioteconomia, de arquivo, museus, né, e criando uma disciplina única. Né? E aí hoje você tem assim, pesquisas interdisciplinares que usam o conceito de todas essas áreas. Então, de alguma maneira, a gente unifica as ciências da informação, né,
em torno disso. Porque eu vejo assim, você tem conceitos fortíssimos de arqueologia, você tem conceitos importantíssimos de museologia aí, né? Você tem a questão das análises de dados, que são computacionais, e você precisa também juntar o conhecimento disciplinar para poder fazer isso. Então, aqui, você cria uma nova disciplina que harmoniza, inclusive, o vocabulário da área, né? Eu vejo isso quando você vê lá a norma WISE, os caras começam se distanciam dos vocabulários específicos para criar uma norma que sirva a todo mundo, né? Então, eu acho isso. Acho que o benefício disso é você criar uma padronização de tratamento dessas questões, né, em todas essas áreas, né? Eu acho fantástico isso, acho interessante. Responde rápido para poder... Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vai fazer lá. Gente, eu queria agradecer a todos a compreensão de vocês aí pelo nosso tempo. Eu queria agradecer a todos, começando pelos palestrantes que vieram aí numa condição muito especial, sem conforto nenhum, sem luxo nenhum, e foram maltratados aqui. A gente tentou fazer o que pôde aqui para tratá-los bem. Mas, eu queria também, por outro lado, dizer que a gente tenta medir um pouco do resultado do CTCM pelo que as pessoas estão dizendo e que estão sentindo. Eu acho que as redes sociais aí estão dizendo tudo. Nós pensávamos que teríamos 50 inscrições e estávamos preparados para isso. Tivemos muito mais de 130 inscrições, né? Nós tivemos uma participação massiva dos estudantes do departamento, isso é muito bom. No anterior, nós não tivemos essa participação. Isso é uma boa resposta, é um sinal de maturidade no momento de tanta escassez, né? Estou falando de escassez de um modo muito genérico, mas assim, é um momento muito especial. Eu queria agradecer às colegas, a Sandra que está aqui, todo mundo está vendo a Sandra aqui, mas tem um bocado de colegas que a gente não está vendo aqui e que estão trabalhando muito, está aí atrás, né? Eu não vou nomear nenhuma, não. Essa meninada que está aí, que ajudou bastante a fazer isso, que está esse encontro que foi do CTCM, essa quarta edição do CTCM. Então, eu queria finalizar desejando os melhores votos para os nossos colegas que saíram de lugares distantes, que vieram para cá colaborar, e para as pessoas que atenderam o chamado do CTCM 2017. E assim eu declaro encerrado mais essa edição da Conferência Tecnologia, Cultura e Memória. Muito obrigado a todos. Boa noite.